Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o principal erro que a classe média comete. E com esse vídeo aqui eu não quero falar que eu sou melhor que ninguém ou pior que ninguém, né? Mas eu sou uma pessoa que já foi pobre e hoje está numa classe média alta, então eu passei por esse crescimento e cometi esses erros, e eu vejo muitas pessoas ao meu redor cometendo esses erros, o que impede que elas cresçam, né? E antes de mais nada, a gente precisa entender o que que é classe média, né? Porque tem gente que é pobre e se considera classe média, tem gente que é rico e se considera classe média, tem gente que é classe média e se considera rico, né? Infelizmente a gente está num país que a maioria das pessoas são pobres, e qualquer pessoa que ganha um pouquinho mais do que 2 salários mínimos já é meio que visto como rico por muitos, né? E acaba subindo a cabeça, né? Então vamos lá. Anotei aqui: os pobres e vulneráveis, que consideram classe D e E, é abaixo de R$ 3.400. Então, não é que se você ganha R$ 3.400, até R$ 3.400 você é pobre, ou passou disso, você já é classe média. Mas sim, isso daqui se trata de renda per capita, ou seja, você vai pegar todos os membros da sua família e dividir. E tem que dar esse valor aqui. Então, se de repente você recebe, sei lá, R$ 6.000 e mora você, seu cônjuge e seu filho. Então são 3 pessoas. Então, logo, você se caracteriza como um pobre, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Não é quanto é o valor que entra na casa, mas sim a renda per capita. Ah, sua esposa e você trabalham e vocês dois ganham, sei lá, R$ 4.000. Aí você já pode considerar, entende? Então é renda por pessoa. Classe média, que a gente considera classe C, é entre R$ 3.400 e R$ 8.100, tá bom? Então isso daqui já é considerado classe C, que é a classe média comum. A classe média alta, que em muitos casos vai aparecer como classe B, está entre R$ 8.100 e R$ 25.200. E a classe A, que são os ricos, é mais de R$ 25.200. É lógico que vendo isso daqui é uma classificação só para entender um pouquinho melhor o contexto social, né? E é uma curiosidade falar que a classe média, quando você já passa de R$ 3.400, você já está numa minoria aqui, né? Isso é interessante de ver como o Brasil funciona. E na realidade isso daqui é muito relativo, porque se você ganha, sei lá, R$ 8.100 em São Paulo, é quase nada. Mas sei lá, se você ganha isso no interior do Nordeste, isso é muito. Então depende muito também do local que você mora, né? Mas a gente vai pegar isso daqui com base no que é falado aí pra gente tirar essa média, tá bom? Então, esse vídeo aqui é para quem ganha mais de R$ 3.400, ok? Eu vejo que eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal. Quando eu comecei a ganhar um pouco mais, assim, né? Porque passei muito tempo da minha vida com salário mínimo, aí eu ganhei uma promoção, passei disso, lógico que algum tempo atrás, e depois eu comecei a trabalhar por conta própria, né? Foi aumentando a renda, e eu lembro que à medida que eu ia aumentando, eu começava a pensar assim: "Nossa, eu posso um pouco mais". Então, eu já não precisava mais contar dinheiro, eu já não precisava fazer algumas economias que me faziam muito mal, né, já podia sair um pouco mais. Isso vai começando a subir a cabeça da gente. Eu lembro que quando eu ganhei que eu fiz o primeiro movimento na internet, assim, que deu certo, que eu ganhei R$ 7.000, assim, de uma vez, eu fiquei assim: "Caramba, velho, eu tô rico", né. Eu fiquei impressionado com aquele tanto de dinheiro na minha conta. E eu queria comprar o mundo, né. E depois a gente fui crescendo cada vez mais, aí começam os problemas, porque a gente começa a pensar assim: "Não, agora dá pra aproveitar melhor, né. Dá pra ir nos lugares mais caros, dá pra pedir iFood quando eu quero, dá pra pegar Uber pra tudo que é lugar". E mesmo não ganhando uma faixa de dinheiro que seja sustentável, né. Aí você começa no supermercado, começa a pegar umas coisas mais caras, começa a fazer aquelas coisas que normalmente, vão sugar seu dinheiro e não vão te acrescentar muita coisa, né. Aí começa a ver: "Eu vou comprar uma roupa melhor", e tá certo, você tem que ir melhorando mesmo, mas você começa a querer provar para o mundo que você tá melhor, né. Você começa a querer ter uma vida de rico, sendo que você não pode ainda, e você principalmente quer mostrar para os outros
que você pode. Então, do nada ali, você tá entrando aqui e entra numa dívida para poder comprar um carro melhor, né. Às vezes, seu carro aí de, sei lá, de 30, 40 mil tava tranquilo, aí você vai lá e mete um Honda Civic, né, e fica ali uns anos pagando, vai tá morando numa casa que te atende, né, e às vezes você mudar de casa para um lugar mais próximo do trabalho pode ser um ganho, mas às vezes você só aluga uma casa melhor no bairro que você mora e não melhora nada do seu estilo de vida, assim, né, da sua qualidade de vida. É só uma casa maior para mostrar para os outros que você tá um pouco melhor, né. E começa isso tudo, aí compra moto, já muda os filhos de escola, já começa a fazer um monte de coisa, um monte de burrada, porque você sabe que tem um pouco mais de dinheiro. E você que era pobre e vivia contando moeda, começa a contar moeda, não é mesmo? Porque chega uma hora que o seu banco lá, tão lindamente, vai falar assim: "Ó, vimos que você está ganhando mais, você tem um certo relacionamento com a gente pode confiar em você", e às vezes ali você tá ganhando os seus R$ 5.000 ali, e o banco fala assim: "Eu vou te dar aqui um cartão de crédito de 10.000", e você começa a entender aquele cartão de crédito como uma extensão do seu trabalho, da sua renda, e começa a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, e você se pega devendo cartão de crédito. Então começa aquela roleta russa, você gastou mais do que podia, seu salário cai todo para o cartão de crédito, e como você não tem dinheiro, você começa a pagar e comprar as coisas no cartão de crédito, e simplesmente seu dinheiro vai todo para aquele banco, né. Então, tá se identificando com isso? Provavelmente você tá passando nisso, né. Então, vai lá, cartão de crédito, entra a parcela do carro, às vezes você já compra um apartamento, tem gente que eu conheço que, começou a ganhar um pouco mais, já pulou para uma parcela de um parcelamento só porque o salário subiu, no primeiro mês já foi lá e entrou num financiamento de apartamento, nem sabia se aquela promoção ia vingar, né, nem sabia se de repente não ia dar certo, ia precisar sair ou qualquer coisa assim, né. Então isso é muito preocupante. As pessoas começam a fazer isso, e o dinheiro não começa a não sobrar, começa a contar moeda, e começam os problemas, né. Aí você tinha ansiedade antigamente, porque realmente você estava ali num patamar que não dava para fazer nada, e você se vê ansioso agora, porque você tem tanta coisa para pagar e no final não sobra nada do mesmo jeito. E tudo por quê? Você se deslumbrou, achando que estava rico e querendo mostrar principalmente para os outros que estava rico, né. E isso daí acaba com a saúde mental de qualquer um, porque uma coisa é você não ter como não ter condições de fazer alguma coisa. Outra coisa é você ter condições, mas você gastou tanto, que você tá tão no limite ali, e você tem tanta dívida que você começa a tomar decisões não por saúde mental, não por qualidade de vida, não pensando na família, mas sim pensando que se qualquer coisa der errado, você está na bosta, né. Aí começa a ficar em empregos ruins, começa a aceitar coisas que não devia do seu chefe, começa a de repente fazer hora extra, perder seu tempo de qualidade com a família e não tem tempo para fazer um exercício, não tem tempo para sair com seu filho, não tem tempo para sair com sua esposa, com seu marido, e começa aquela roleta russa e sua vida só vai, ó, né. Então, é necessário que você pegue as rédeas da sua vida e fale assim: "Não, eu não preciso provar nada para ninguém, eu já provei para mim". Muitas vezes a maioria da classe média veio da pobreza e chegou na classe média, né, ou tem as pessoas que já nasceram assim e agem assim por conta que os pais já agiam assim, né, mas você precisa pegar as rédeas ali, não preciso provar nada pra ninguém. Eu preciso ter uma qualidade de vida e para isso, minha saúde mental também precisa, porque você começar a se embolar em dívidas, acaba com a saúde mental de qualquer um, certo? Então, começa a se organizar e pensar assim: "Não, vou começar a diminuir o uso do cartão de crédito. Ah, será mesmo que eu preciso ter o carro do ano, aquele carro cheio de coisa, sendo que eu só vou e volto do trabalho, aquele carro que vai, eh, gastar mais gasolina", né. A gente começa a pensar nisso, porque, ah,
às vezes esse carro aqui economiza 2, 3 litros de gasolina por por quilômetro, né. Na verdade, às vezes esse carro faz mais quilômetros por gasolina, mais 1, 2 quilômetros, no final do mês, quando você tá usando o carro sempre, aquilo faz uma diferença tremenda, né. Ah, será que eu preciso mesmo daquele happy hour toda semana? É lógico, a gente precisa sair e tal, mas talvez sair para um lugar ah, mais acessível, e uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses em um lugar mais legal, né. Não precisa sair pra balada e gastar tudo que você ganhou ali naquela balada, eu conheço muita gente assim. Você não precisa talvez nesse momento ir pra Disney ou ir pra Paris, né. Talvez segurar a onda ali, guardar um pouco e quem sabe mais pra frente, quando tiver uma tranquilidade maior, você faz isso, né. E começar a montar a sua reserva de emergência, porque reserva de emergência é igual à saúde mental. Qualquer coisa que desregular, você tem dinheiro para poder segurar. Se você não gostar do emprego, você tem um dinheiro para poder sair e procurar outro. Qualquer coisa que der errado, você tem um tempo ali. Eu recomendo pelo menos 6 meses, né? Talvez um ano do que você gasta. Você vai pegar todas as suas contas, fazer ali um apanhado de quanto você precisa para viver mensalmente, multiplicar por 6, né, que seria 6 meses, e deixar lá guardado. Nesse dinheiro você não mexe. E depois que você tiver isso, 6 meses a um ano, aí você começa a pensar: "Não, agora dá para fazer alguma coisa". De repente, eu quero fazer uma viagem, você não vai pegar o dinheiro da sua reserva, você vai começar a trabalhar com aquilo que vem depois da sua reserva. Agora dá para fazer uma viagem, agora dá para fazer, sei lá, talvez trocar de carro, não precisa ser o carro mais caro, mas talvez seja interessante, e deixa sempre aquela margem para você continuar investindo e sempre crescer. Porque, querendo ou não, um dia você vai precisar parar de trabalhar e não dá para viver com, o que a previdência social brasileira oferece, né. Por mais que você contribua com mais, tem um teto de limite e, se você não se preparar, você vai precisar descer o seu nível de vida no momento que você mais precisa de dinheiro e o momento que você vai poder mais curtir a vida, né, se você tem um emprego que depende que você vende suas horas ou qualquer coisa do tipo, né. Então você sempre vai crescendo aquele patrimônio para chegar nesse momento aí você não precisar ficar tão preocupado, na sua velhice não dá para trabalhar, muitas vezes não dá para trabalhar, você não tem a mesma força, e você fica ali precisando de dinheiro, né. Isso é com certeza um problema muito sério dependendo dos outros. Então, se você fizer sua reserva e tiver ali o dinheiro que vai te segurar sua família, é muito mais tranquilo. Então, é lógico, a gente tem que viver, mas a gente tem que se programar também. Então, faça uma reserva de emergência, depois da reserva de emergência você começa a aumentar sua qualidade de vida, se necessário, sem comer a sua reserva de emergência e sem ficar no fio da meada ali no mês, né. Quem sabe ali você conseguir deixar uns 20, 30% de sobra ali, só para ter aquela segurança que se nesse mês der alguma coisa errada, você tem essa segurança e a gente sabe que as coisas podem dar errado. O carro sempre quebra, o filho pode ficar doente, pode aparecer um problema de última hora, você ter que gastar com o seu pet. Sempre vai ter um probleminha que vai aparecer, e se você tiver essa margem aqui de segurança, você não precisa nem entrar na reserva de emergência para resolver ela. E essa daí é um dos principais erros que eu cometi por muito tempo, e uma certa hora eu falei assim: "Cara, segurar a onda aqui que eu acho que eu tô passando dos limites", porque teve um mês que eu me vi ganhando, assim, um dinheiro bem legal, assim, e pensando assim: "Meu Deus, não sobrou nada, não sobrou nada, eu gastei tudo que entrou na minha conta, não sobrou nada". E eu fiquei pensando assim: "Tá na hora de começar a resolver", porque era o mês que eu sou empreendedor, era o mês que eu na época eu tinha mais faturado na vida e não sobrou um centavo, né. Aí eu comecei a me regular com relação a isso, comecei a fazer esse tipo de movimento de reserva, comecei a pagar as dívidas, porque estava no problema do cartão de crédito também, comecei a frear isso, e isso daí vai chegando num ponto que vai te dando qualidade de vida, porque você não precisa ficar tão ansioso mais, se alguma coisa der errado, se você não tiver dinheiro ou qualquer coisa do tipo, né, fica mais fácil de você viver
uma vida leve, fica mais fácil de você tirar uma folga tranquilamente, de descansar um pouco, às vezes sair, porque você sabe que você não tá no limite da sua renda. E me fala aqui, já passou por isso? Deixa os conselhos que você poderia deixar aí para quem tá chegando nessa classe ou quem tá muito, problemático nessa classe social também, deixa aí nos comentários, vamos discutir um pouco, vamos conversar, e eu quero saber a sua opinião também. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like, compartilhar com seus amigos. E aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem uns links bem legais que talvez possam te ajudar, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!